Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 26 de setembro até o dia 2 de outubro. Nós estamos finalizando essa semana, o mês de setembro, e vamos entrar no mês de outubro aí no sábado, na verdade na sexta-feira a gente entra no mês de outubro. Gente, o que a gente tem para essa semana? Bom, essa semana ela tá bastante agitada, a gente tem bastante aspectos aí, como vocês podem ver, tem várias bolinhas amarelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas amarelas aí. Essas bolinhas amarelas, para quem já acompanha aqui há bastante tempo, sabe que simboliza aí aspectos importantes na semana. E nós temos um vermelhinho aqui, que é Mercúrio ficando retrógrado, ou seja, a gente tem vários eventos acontecendo essa semana. Nós temos aí a lua minguante acontecendo também no signo de Câncer. A lua entra no signo de Câncer e logo em seguida, ali na terça-feira, a gente vai ter ali às 22 horas e 57 minutos o início da fase minguante da alunação de Virgem que está acontecendo aqui, né? Que começou a acontecer aqui com o casamento de Sol e Lua, o Sol já andou um pouquinho, então nós vamos ter aqui uma Lua fazendo um ângulo de 90 graus aí, então isso simboliza uma fase minguante, uma quadratura, como é o último quarto aqui, é a fase minguante. Então a gente está no fechamento de um ciclo. Essa semana é a semana de fechamento de ciclo, de análise, de estudo, de entendermos o que a gente acertou, aonde a gente errou, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprimorar ou manter, né? Então tudo isso está aí junto com essa energia para a semana. Bom, vamos lá, vamos entender. A gente tem aí vários aspectos, além de Mercúrio ficando retrógrado, lembrando que já tem vídeo, eu já fiz o vídeo sobre o trânsito de Mercúrio no signo de Libra, e eu vou deixar aqui no izinho, porque nesse vídeo que está aí no izinho para vocês, eu falo sobre a retrogradação de Mercúrio detalhadamente, mas eu vou fazer mais um outro vídeo explicando um pouco mais como que a gente vai poder aproveitar ou como a gente vai poder trabalhar com essas energias de Mercúrio retrógrado aí. Mas essa semana a gente começa a retrogradação de Mercúrio, lembrando que nós já estamos na zona de sombra dele desde o dia 6 de setembro, então a gente já está sentindo um pouco essas energias aí meio esquisitas, né, de Mercúrio. As coisas parecem que estão dando certo, mas de certa forma tem sempre alguma coisinha que a gente precisa refazer. Alguns problemas tecnológicos já estão acontecendo, né? Então assim, tudo isso é referente a esse Mercúrio retrógrado. Então já é importante ficar atento que com o Mercúrio retrógrado, o que a gente precisa fazer é redobrar a nossa atenção, é prestar atenção nas coisas miúdas, naqueles detalhezinhos que às vezes a gente não percebe ou que a gente esquece de olhar. Durante o período de Mercúrio retrógrado é importante a gente olhar para aqueles pontinhos, para aqueles detalhes, porque se eles passarem despercebido, é muito provável que a gente tenha que voltar e refazer. Lembrando que o planeta Mercúrio, que é esse aqui, né, ele ficando retrógrado, ele simboliza também a comunicação, a relação com o outro, comércio, troca, venda, intercâmbios pela internet, informações pelo celular, ou seja, todas essas informações a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado também. Bom, aí logo depois, domingo, a gente praticamente não tem aspectos importantes. A gente tem o Sol fazendo aí um trígono muito bonito para o nó do norte e também fazendo parte desse grande triângulo de ar que já vem acontecendo há bastante tempo. Essa energia já está aí ativa, inclusive Marte ativou, Mercúrio ativou, Vênus ativou, todos esses planetas ativaram esse grande triângulo. Então a gente já está um pouquinho acostumado com ele, mas esse aspecto aqui ele é muito fluido no sentido de comunicação, no sentido de relação. A relação com o outro está muito fluida, as parcerias, os negócios, as coisas estão fluindo bem, por mais que tenha uma ou outra coisa que precisamos aí ajustar por conta dessa energia de sombra aí de Mercúrio, ainda assim as coisas estão fluindo bem. Então o domingo é um dia muito fluido, é um dia também muito bacana para você de repente dar uma olhada aí nos ajustes que de repente você tem que fazer antes dessa retrogradação, caso você tenha que arrumar algum arquivo, arrumar o seu computador,
computador, ver programas aí que você utiliza, que são importantes para o seu trabalho. Esse domingo aqui está ideal para fazer backup, ou seja, pega aí os seus HDs externos, comecem a fazer um backup. É muito interessante no domingo aqui a gente também salvar as nossas senhas, se não salvar, mudar as senhas, se você puder mudar a senha do seu celular, mudar a senha do seu computador, fazer um backup dos arquivos que você tem no seu celular, ou seja, domingo é um bom dia para você sentar e começar a organizar aí e a proteger as coisas que são importantes para você. E aí, na segunda-feira, né? Nós temos aí as 2 horas da manhã, ou seja, antes, para quem está aqui no Brasil, antes do Sol nascer, Mercúrio já começa a retrogradar aí na madrugada. Então, a gente acorda na segunda-feira com essa energia a todo vapor. Aí na terça-feira, dia 28, o que a gente tem? A gente tem primeiro a Lua entrando no signo de Câncer. Quando a Lua entra no signo de Câncer, a gente vai iniciar com a Lua aqui no signo de Gêmeos, que vai fazer parte aqui junto com esse grande triângulo, tá? Vai estar mais fluido ainda. E a Lua entrando aqui no signo de Câncer simboliza que a Lua está em domicílio. E quando ela entra no seu reino, quando ela está em casa, ela se sente empoderada e ela trabalha a melhor versão da sua energia. Ou seja, a Lua entrando aí no signo de Câncer, nesse dia 28, é quando a gente pode trabalhar as questões emocionais que talvez a gente tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de sentir, de falar para as pessoas que a gente ama, que elas são importantes pra gente. É um momento que você pode fazer aí um remember de, sei lá, tentar voltar ao passado, relembrar alguma coisa, olhar para o seu histórico, para sua história, olhar para sua bagagem. É importante dar uma olhada para ver quais foram as pessoas que contribuíram, que auxiliaram na sua jornada. Olhar para aquelas pessoas, sabe? Falar assim, caramba, essa pessoa aí foi tão importante, ela me deu tanta ajuda, tanto auxílio, me deu tanta informação, e de repente aquele momento de chegar para essa pessoa e falar, olha, você foi muito 10 na minha vida, você fez muita diferença na minha vida. É a gente aproveitar para tentar conversar com o outro e mostrar o quanto o papel dela foi importante. Lembrando que a Lua entrando aqui, ela vai entrar aí na fase minguante da alunação de Virgem, então nós estamos fechando aquele ciclo virginiano. E o signo de Virgem é um signo que fala sobre o servir, sobre o ajudar, o auxiliar, o estender a mão, o cooperar com as pessoas, é o trabalhar mesmo. Então, quais foram as pessoas que te ajudaram? Quais foram as pessoas que te estenderam a mão? De repente, a Lua em Câncer aí é um bom momento para você fazer isso. Mas é claro, aqui também é um bom momento para você organizar ou rever ou reajustar as questões internas que de repente estão bagunçadas ainda, sabe aquelas coisinhas que a gente precisa separar do joio, do trigo? É separar o joio que não tem valor nenhum daquele trigo que vale ouro, né? Então, essa fase aqui pode ser uma fase muito boa na terça-feira aí, de repente já é aquele momento que você vai estar mais sensível, mais intuitivo, e de repente é aquela hora que você vai poder pincelar as coisas aí e realmente separar o joio do trigo para que você feche esse ciclo da alunação de Virgem e faça realmente aquela faxina, aquela limpeza para o ciclo seguinte, que vai ser aí a lua nova acontecendo no signo de Libra, tá bom? Então aproveitem aí essa lua na terça-feira, ficando minguante no signo de Câncer. Lembrando que a lua minguante, ela acontece às 22 horas e 57 minutos, mas a lua ela entra no signo de Câncer às 10 horas e 34 minutos, tá bom? Bom, aí nós entramos no dia 29, na quarta-feira. Nesse dia 29, nós temos dois aspectos. Nós temos a Vênus conversando lindamente com Netuno. Esses dois aqui, eles são muito interessantes porque a Vênus, ela tem uma afinidade muito grande com Netuno. Netuno é a oitava maior de Vênus, ou seja, Netuno é como se fosse uma Vênus mais elevada. Ou seja, nós vamos ter esses dois conversando aí. Além disso, a gente vai ter também o Sol fazendo um trígono aí, que aí é esse aqui, ó, esse aspecto aqui, o Sol fazendo um trígono lindíssimo para Saturno ali em Aquário. Bom, a gente tem então esses dois aspectos, esses dois trígonos, né, duas energias muito positivas e fluidas na
quarta-feira. Isso simboliza o quê? Nessa quarta-feira, mesmo com Mercúrio já retrógrado, é um momento muito bom, de repente, para a gente sentar com aquelas pessoas que a gente precisa conversar, que a gente precisa perdoar, deixar ir, ou talvez que tenha algum assunto pendente. Pode ser que essa semana retornem pessoas que tiveram um papel importante, um papel kármico na sua vida, que trouxe para você lição, algum aprendizado. De repente essas pessoas podem voltar, e no momento que elas voltam, que é esse aspecto de Saturno e Sol, lembrando que o Sol e Marte estão em Libra, então nós estamos falando sobre relacionamentos que de repente tiveram um impacto muito grande na sua vida. Essas pessoas que impactaram a sua vida de alguma forma, elas podem voltar. No momento que elas voltarem, é importante você estar pronto para deixar ir mágoas. Aí é a Vênus com Netuno. Deixe partir as suas mágoas, os seus rancores, sentimentos que de repente estão te envenenando. Lembrando que a gente está numa fase de limpeza, de purificação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a gente entre aqui no novo ciclo leves, pelo menos leve, né? Então aqui é o momento de fazer essa soltura, de dissolver essas amarras, esses encostos, sabe? Essas energias negativas. Vamos fazer uma limpeza, vamos purificar as nossas águas, né? Aqui é muita água acontecendo, a lua também, a lua minguante no signo de Câncer, é muita água. É importante a gente limpar e purificar as nossas emoções. Esse período aqui, junto com Mercúrio retrógrado, não é um período muito bacana para a gente fazer compras grandes ou de investir muito dinheiro em alguma coisa. Cuidado, porque de repente a gente pode enxergar as coisas de uma forma e lá na frente de repente a gente pode olhar e falar: caramba, eu estava vendo uma coisa totalmente linda e perfeita, mas na verdade agora eu estou vendo que não é nada disso, ou que na prática, né, de virgem, não era exatamente aquilo que eu estava enxergando. Então é importante evitar de botar dinheiro ou investir o seu tempo em algo que de repente pode ser que seja uma ilusão. Esteja atento a ilusões aí durante esse período, principalmente a partir de quarta-feira aí. Bom, então nós temos esses dois aspectos, lembrando que a Vênus vai fazer o trígono às 13h13 e o Sol vai fazer o trígono para Saturno às 19h19. Pois é, né, gente? Olha os horários aí, nada é por acaso, né? Aí no dia 30, na quinta-feira, nós temos um aspecto difícil que vai acontecer junto com esse aspecto harmônico aqui. E aqui a gente vai ter um aspecto de quadratura de Vênus para Júpiter. Gente, sempre que Vênus e Júpiter eles fazem quadratura, esses aqui são os dois benéficos do zodíaco. Essa quadratura, ela geralmente faz a gente perder alguma coisa de valor, ou de repente a gente se associar ou a gente se juntar a pessoas que parecem ter um valor que na verdade não tem, que parecem ser ideais, que a gente tem aquela ideia maravilhosa daquilo, e quando a gente experimenta aquilo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é nada daquilo. É parecido com essa energia de Netuno. A gente pode fantasiar um pouco ou projetar os nossos desejos naquilo que a gente quer que venha pra gente, e pode ser que não dê muito certo. Então, aqui é importante entender que podem acontecer perdas também. Isso aqui pode simbolizar também perda de dinheiro, perda de parcerias, perdas de negócios, de oportunidades. Aí você olha e fala assim: mas Débora, como assim eu posso perder uma boa oportunidade? Pode, de repente você pode perder uma boa oportunidade. Mas lembrando, Mercúrio está retrógrado. E Mercúrio retrógrado, conversando aí com Júpiter, pode ser que lá na frente, esse assunto que parecia que você perdeu a oportunidade, ele pode voltar e você pegar uma oportunidade ainda melhor. Então, confie, acredite, fique atenta à sua intuição, ao seu sexto sentido, porque sim, o sexto sentido, a nossa intuição vai falar muito com a gente essa semana, tá? E essa quadratura também de Vênus para Júpiter pode trazer muita questão
delicada, relacionada a segredos de Vênus em Escorpião, ou seja, muitas coisas que estão ali guardados, as 7 chaves, segredos, intimidades que estão reservados ali, de repente esse Júpiter pode escancarar, abrir, espalhar por toda a internet, por toda a sua comunidade, por toda a sua família. De repente é uma coisa que chega aquelas pessoas ali do seu projeto, a sua equipe de trabalho, ou seja, Júpiter, ele é um planeta que espalha, né, que compartilha com um todo, né, num quadro muito maior. E quando a gente fala de um planeta em Aquário, os assuntos podem ser tecnológicos, de informática, dados que a gente vai guardando, senhas, ou seja, fique atento aí, preste mais atenção. E caso aconteça, caso alguma coisa vaze aí, caso suas informações secretas e íntimas cheguem aos olhos de outras pessoas, aí é só se preparar, se blindar e lidar com a realidade, tá bom? E aí logo depois dessa quadratura, às 21h53, a Lua entra no signo de Leão. Aí aqui pode ser que comece um drama maior porque essa Lua vai fazer oposição aí para os planetas em Aquário, quadratura para Urano e quadratura para Vênus. Então sim, a gente pode ver alguns dramas, a gente pode ficar um pouco mais egocêntrico, um pouco mais egoísta, ou perceber as pessoas mais egoístas e mais egocêntricas nesse momento. Mas a Lua entrando aqui em Leão é um momento para a gente internalizar mesmo, é um momento para a gente mergulhar para dentro, refletir sobre nós mesmos e o que está acontecendo externamente. Lembrando que nós temos uma força muito grande libriana, e o signo de Libra, com Mercúrio retrógrado, ele está principalmente falando, olha, vamos rever a nossa relação. O que está certo e o que está errado? O que está em desarmonia? O que está injusto? O que está justo? Como que a gente pode pesar essas questões na balança? Ou seja, é importante a gente se autoavaliar também, a gente fazer uma autocrítica desse processo de fechamento de lunação naquilo que a gente precisa aperfeiçoar. Lembrando que o signo de Virgem é um signo de aperfeiçoamento. Então, o que a gente precisa aperfeiçoar dentro da gente relacionado às pessoas com as quais a gente tem algum tipo de laço, algum tipo de aliança e algum tipo de compromisso. Você está honrando os seus compromissos? Quando a Lua entrar aí no signo de Leão, é a hora de perceber isso. Você está honrando ou não? Então aí no final da quinta-feira, do dia 30 de setembro, essa energia vai ganhar força. Só que não só isso, a gente vai ter aí Marte fazendo oposição. Só em Marte vão fazer oposição para o Quiron. Quiron, no signo de Áries, ele está revendo feridas do eu, da nossa identidade, da nossa personalidade, na nossa ação, na nossa atitude, em como agimos no mundo, como nos colocamos no mundo, como as pessoas nos enxergam, quais os rótulos que nós recebemos e quais os rótulos que nós colocamos para as pessoas também, né? Então tudo isso está sendo muito revisado, e essas feridas que estão sendo revisadas estão sendo revisadas através dos nossos relacionamentos. Não importa qual tipo de relação que você tem aí com as pessoas, mas essas relações provavelmente vão trazer para você algum insight ou acionar algum gatilho de feridas que de repente você tem aí, que podem estar inconsciente, que de repente você vai ter a oportunidade de trabalhar com elas. Fácil não vai ser, muito provável que não seja fácil, mas se essas feridas vierem à tona, o importante é a gente encarar essas feridas de frente, lembrando que é o Sol. E o Sol, quando ele fica de frente para um planeta, um asteroide, é como se aqui fosse a Lua. É a Lua cheia, só que a gente está falando de um Quiron completamente cheio, transbordando para a gente as suas dores, as suas feridas, as questões que precisam ser resolvidas, e para que a gente entenda que essas dores e essas feridas, elas estão aí para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente melhore. Então é hora de olharmos para as nossas feridas, e essas feridas vão ser cutucadas aí, ou seja, quinta e sexta-feira são dias bem delicados. E no primeiro dia de outubro, aí na sexta-feira, o que a gente tem? A gente tem Mercúrio retrógrado fazendo de novo uma quadratura aí para Plutão.
né? Lembrando que Mercúrio ele já fez direto aqui, ele estacionou fazendo essa quadratura para Plutão e agora ele está voltando, ou seja, a gente está com essa quadratura há bastante tempo aí. Só que aqui vai ser exato, tá? Às 11 horas e 26 minutos, horário de Brasília, no dia 1º, na sexta-feira, nós vamos ter mais uma vez essa quadratura, essa tensão exata. E sempre que nós temos uma quadratura, a quadratura ela simboliza o quê? Ela simboliza pressão. Ela simboliza tensão, é quando aquelas duas paredes, igual nos filmes ali de Indiana Jones, começam a se fechar e a gente tem que fazer alguma coisa para não ser esmagado ali. É um baita de um incômodo, né? Ou seja, talvez a gente perceba situações, pessoas, talvez a gente ouça aquilo que a gente não gostaria de ouvir, que alguém fale alguma verdade, ou que de repente alguém conte uma grande mentira a seu respeito ou a respeito de uma pessoa que você se relaciona ou para alguma pessoa que você tem alguma aliança forte aí. Muitas fofocas, muitas questões distorcidas e bagunçadas podem surgir aí, muitos conflitos e força de poderes também. E essa quadratura também pode trazer aí manipulações, ou seja, pessoas manipulando para conseguir aquilo que desejam ou para fazer alianças ou acordos, às vezes acordos sobre alguma chantagem, de repente com um vazamento de alguma informação importante, as pessoas podem descobrir e começar a chantagear. Esse tipo de situação pode acontecer. E aqui, é claro, também remete a roubos, tá, gente? É importante a gente tomar cuidado com roubos, com assaltos, principalmente preste atenção aí nas compras, nos sites que de repente você está acessando para fazer, sei lá, vai comprar um iPhone 13 porque começou a vender, você entra naquele site para comprar super barato, chega na sua casa um pacote cheio de pedra. Ou seja, busca aquilo que é confiável. Vênus está em Escorpião. É importante a gente agir com estratégia diante daquilo que a gente sabe que é seguro. Ou seja, o signo de Escorpião ele só faz negociatas ali naquele solo que ele sabe que é seguro, tanto Escorpião quanto Touro, tá? Mas aqui o signo de Escorpião trabalha mais no feeling, no sexto sentido, no seu olhar de raio-x, porque ele enxerga ou sente as intenções por trás daquela maquiagem. Então, vamos aproveitar. Cuidado aí com essas questões aí com Vênus, Mercúrio fazendo quadratura para Plutão. Essa quadratura vai acontecer às 11 horas e 26 minutos de sexta-feira. E no sábado nós temos a Vênus fazendo aí um sextil para Plutão. Esse sextil aqui, ele facilita muito caso você perceba que uma relação chegou ao fim ou que de repente você descobriu que, sei lá, seu namorado, seu marido, seu sócio estava te enganando, estava te roubando, estava te traindo. Esse aspecto aqui é aquele aspecto que facilita a gente a colocar um fim de uma forma harmônica, aproveitando a energia aí de Libra. A gente pode tomar decisões conscientes, pacíficas, mas declarando, olha, você agora passou a ser meu inimigo declarado. Porque o signo de Libra tem a ver, por incrível que pareça, tem a ver com os inimigos declarados. Os inimigos ocultos estão aí no signo de Peixes. É aqui que a gente percebe ou que a gente tem consciência de que nós temos alguns inimigos ocultos aí. E esses inimigos podem ser nós mesmos, né? Porque aqui tem muita questão de autossabotagem, e autossabotagem nada mais é do que a inimizade que nós temos por nós mesmos. Bom, esse aspecto aqui, ele está muito valioso para isso. E também caso você precise criar uma estratégia, porque olha, a Vênus vai conversar com Plutão e Plutão é o regente de Escorpião e a Vênus está em Escorpião. Então essa conversa aqui ela está um pouco bacana no sentido de Plutão pode dar para Vênus ferramentas para que ela lide muito bem nesse reino de Plutão e que ela crie estratégias ou formas de se safar de uma situação difícil, perigosa, de arquitetar alguma coisa para poder se proteger. Ou seja, isso aqui é muito bom, tá? Então aproveitem, porque esse aspecto da Vênus com Plutão tá muito válido. Esse aspecto vai ser aí na madrugada, às 4 horas e 47 minutos. E a gente termina a semana com a Lua aí no signo de Leão. E nós temos o arcano da semana. E olha só, gente, quem saiu, que coisa linda. Eu amo esses arcanos, gente. O arcano da semana que saiu aí pra gente foi a Justiça. É um arcano maior,
do tarô, ele é muito poderoso, ele é muito forte, e nós temos ele aí para a semana, e ele representa justamente aquilo que a gente está lendo aqui, justiça. A justiça fala sobre a balança, nós temos aqui a balança representada por essas duas mulheres, sendo que um num vestido azul, a outra num vestido branco, nós temos um com a espada, a outra aí com as leis, os pergaminhos. Nós temos os signos de Libra aqui do lado, porque esse arcano ele tem uma associação, ele é análogo ao signo de Libra. E esse arcano ele está dizendo que a gente tem uma semana aí em que talvez a gente tenha que tomar decisões ou que talvez a gente tenha que receber resultados, talvez que não sejam aqueles que a gente gostaria, mas é aquele que é justo, como um retorno daquilo que a gente fez no passado. Ou seja, se chegar alguma coisa aí para você, algum resultado, alguma decisão que alguém tomou e que de repente pode atingir a sua vida, pode ser aquele momento decisivo em que a justiça bate o martelo ali e a gente tem que arcar com as consequências. Mas da mesma forma, essa semana é uma semana em que você pode pesar na sua balança. Nós estamos em um fechamento de ciclo, numa semana de lua minguante. É aquele momento que você coloca nas balanças aqui, nos pratos da balança, e você vai colocar o que você quer manter, o que você não quer manter, e você vai analisar o que está pesando muito e o que está pesando menos, quais os movimentos, quais as estratégias de repente que você tem que tomar para trazer esta balança para um equilíbrio. Às vezes a gente tem que renunciar a uma coisa para poder ter outra, ou seja, a decisão é sempre assim, uma escolha sempre traz uma renúncia. Você escolhe uma coisa, mas você acaba renunciando a outra. Pode ser que essa semana seja uma semana de escolhas em que a gente escolhe um lado e renuncia a outra. E o renunciar a outra coisa pode trazer desconforto, pode trazer aí algumas questões problemáticas. Caso aconteça, o importante é a gente ter paciência. Se a gente perceber que a escolha que a gente fez ou que aquilo que a gente renunciou não foi a melhor escolha, lá na frente, de repente, a gente tem a oportunidade de consertar isso. Mas se o momento chegar, não deixe de viver, não deixe de passar por essa experiência. Nós estamos em um período de experiências para errarmos e termos a oportunidade de acertarmos depois, tá bom? E aí, gente, é isso. Esses são os principais aspectos da semana. Estamos fechando aí o mês de setembro, entrando no mês de outubro, e estamos entrando com um lindo arcano aí da justiça, com esses aspectos fortíssimos. E vamos lá, eu tenho quase certeza que todos nós estamos bem preparados para passar por essa semana aí. Lembrando que essa tabela de aspectos eu disponibilizo nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais do Encontros Astrológicos são essas aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram. Lembrando que nessas redes sociais eu sempre aviso vocês quando eu envio vídeos. Então, se vocês não estão recebendo a notificação aqui, se vocês não estão sendo avisados pelo YouTube que eu estou enviando vídeos, podem ter certeza que aqui nas redes sociais do Encontros Astrológicos vocês vão ser avisados, principalmente no Stories ali do Instagram, onde eu coloco o vídeo para vocês e ainda coloco o link aonde vocês são direcionados automaticamente aqui para o YouTube, tá bom? Então, acompanhem aí o Encontros Astrológicos nas redes sociais, tá bom? E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem aí no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram. Então, se vocês quiserem acompanhar, Débora Mexica em todos eles. Caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar escrito aí inscrever-se. Basta você clicar nesse inscrever-se que vai ficar cinzinha assim escrito. E aí no momento que ficar cinza assim, você vem aqui para esse sininho e aciona para você dizer para o YouTube que você quer ser notificado quando eu envio o vídeo aqui para vocês, tá bom? E caso você queira contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, você pode se tornar membro. E para se tornar membro, basta você clicar nessa caixinha que está aí abaixo do vídeo, na página principal do Encontros Astrológicos, que ali abaixo vão aparecer todas as informações de como você se torna membro
e como você contribui para esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro aqui do canal. E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem todas as informações sobre agendamento de mapa, preço de mapa. Tem ali o curso que eu organizei gratuito para vocês, um curso básico, completo, tá todo organizadinho aí para vocês na aba curso. Explorem aí que tem bastante informação no site, tá bom? Gente, é isso. Desejo para todos uma ótima semana, que todos nós possamos aproveitar da melhor forma possível. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.